Fala pessoal, hoje nós vamos falar aí da BR Distribuidora, né? Foi um pedido aí do pessoal da minha mentoria para fazer a análise dela, né? Então primeiro vamos identificar o que que a BR Distribuidora faz, o que que ela faz, né? A BR Distribuidora, ela pega os derivados do petróleo, né? Querosene, gasolina, diesel, etc. e faz a distribuição, né? Então é um negócio simples, não tem mistério, né? A Petrobras lá tem a, as petroquímicas, né? No qual do petróleo nascem esses derivados aí, mas também como a Petrobras ela não consegue é, abastecer o mercado interno todo completamente, né, com o que ela produz nas petroquímicas, a Petrobras também importa coisas, né? Então até essa fase aí da produção ou importação dos derivados diretamente é com a Petrobras, né? E aí, a partir do momento que a BR Distribuidora pega esses combustíveis e começa a levar, né, para os postos ou para as companhias aéreas para abastecer, né, os aviões, as aeronaves, etc., aí já passa a ser então a BR Distribuidora. Compreenderam? Então é simples assim, não tem muito mistério. Esse tipo de negócio é um negócio com margens muito apertadas, né, o que dificulta um pouco a análise de para você encontrar valor nesse tipo de empresa, né? É um pouco mais difícil. Então, às vezes, nem sempre o nível de lucro, né, o de lucro operacional, o de lucro líquido reflete o que a empresa consegue gerar de caixa, por exemplo, né? Só para vocês terem ideia, quer ver? Eu vou mostrar aqui no site Fundamentos, né? Eu já tenho aberto aqui, código BRDT3. Então, o valor de mercado da companhia atualmente é 22 bilhões e 200 milhões, né? E você vê que os múltiplos aqui em termos de preço-lucro operacional, né? Para uma empresa que não cresce mais, né? Uma empresa que já detém uma fatia de mercado muito grande, ela praticamente distribui aí para o Brasil todo, inclusive outros postos que não são da BR, né? Não sei se vocês sabem, mas a maior parte da distribuição, eu não sei qual exatamente que é o percentual, se é 80%, eu não lembro direito, mas a maior parte é distribuída pela BR Distribuidora, né? Então, às vezes, você não abastece num posto lá que não é que não é um posto BR, mas mesmo assim, aquele posto ali foi abastecido, né, pela BR Distribuidora. Tudo bem? Então, assim, os múltiplos dela não me atraem muito, né? Então, vamos lembrar que a avaliação, o valuation, né? Você pode fazer pela avaliação relativa, que é o que a gente está fazendo agora, preço-lucro, preço operacional, né? Enterprise Value EBITDA, né? E por aí vai, esses múltiplos aí. E também você pode fazer pelo fluxo de caixa descontado, né? Como é uma empresa que não tem mais crescimento, né? Ela pode, na verdade, ela pode sim ter um crescimento, não de receita, né? De receita é muito difícil, mas ela pode ter um crescimento de lucro através da melhoria das margens operacionais. Consequentemente, ela pode também ter uma geração de caixa maior, né? Então não quer dizer que é uma empresa estável, quer dizer que a geração de fluxo de caixa ela está estável também, né? Porque ela pode melhorar muito ainda operacionalmente a empresa e foi o que aconteceu no ano de 2019, que eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos ver aqui, vamos ver aqui os demonstrativos de resultado para vocês verem, né, que a receita da companhia, tá vendo, é relativamente estável, não tem muitos dados aqui, porque é uma empresa que fez IPO em 2017, né, as margens, como eu falei, é um negócio que em qualquer lugar do mundo distribuidoras, né, tem uma margem apertada, né, o EBIT tem uma certa recorrência aqui, uma certa estabilidade, né, no lucro operacional, né, o resultado financeiro aí, né, não é uma empresa que está muito endividada, então o endividamento é relativamente tranquilo, né, aí, inclusive reduziu bastante o endividamento
né, nos últimos anos aí. E, e aí o lucro também, né, ela teve uma evolução bastante interessante aí nesses últimos tempos, tá? Então é isso, é mais o que eu falei. Você pode ver que o lucro ele evoluiu e a receita praticamente não evoluiu, o que demonstra aquilo que eu falei para vocês, que é a geração de valor para o acionista através da melhoria das margens, né, e do aumento dos lucros e não necessariamente aumento da receita, tá? Então vamos lá, aqui eu botei umas partes destacadas em amarelo para vocês verem as coisas que eu achei mais interessante no balanço do último trimestre, quarto trimestre de 2019, né? Aí fala que a companhia fez mais um lançamento de ações em 2019, isso foi importante para reforçar o caixa da companhia, no momento que a bolsa ainda estava, né, eufórica. Então, todas as companhias que fizeram captação, né, de recursos na bolsa antes do começar o problema do Covid-19, se deram bem, tá? Porque reforçou o caixa e logo depois veio a crise, né? Então, o desempenho da companhia com o EBITDA ajustado, né? O que é o EBITDA ajustado? É você desconsiderar do resultado, né, as coisas não recorrentes, né? Eu vou mostrar para vocês o que que foi não recorrente nesse ano para você entender melhor. Então foi de 3 bi e 100 milhões, né, o EBITDA ajustado, que representa um aumento de 21% em relação a 2018, né, mais uma vez aí mostrando o que eu falei para vocês, né, através de eficiência operacional você consegue gerar valor. Este valor equivale a um EBITDA unitário de 77 metros cúbicos, representando um incremento de cerca de 15 reais por metro cúbico na comparação com 2018. Então, o que ele fez? Ele pegou e fez a geração de caixa, né, ali através da métrica EBITDA, né, eu peguei todo o meu volume transportado, né, que ele representou aqui em metros cúbicos, então eu consegui gerar um EBITDA de R$ 77 por metro cúbico transportado, tá, em que foi e teve então um incremento de R$ 15 em relação a 2018, que daí aproximadamente aí que é o que está aqui, né, 21%, né, de incremento, tá? O volume de vendas foi 5,3 inferior, como eu falei com vocês, o market share da BR Distribuidora, né, é muito alto, né, então é difícil haver aumento de receita, né? Vamos descendo aqui. Aí vai falando um pouco sobre o negócio aqui, né? Deixa eu ver mais o que eu separei de interessante aqui. Ah, aí teve a BR Distribuidora teve um programa de desligamento opcional, né? Um programa para poder você reduzir o quadro de funcionários. Então, em 2013 você tinha 4.400 funcionários, agora você tem a metade disso em 2019, né? E gerando, provavelmente já gerava aí a mesma receita, ou praticamente quase a mesma receita em 2013, ou seja, você consegue transportar o mesmo volume, né, de derivados do que muitos anos atrás, né, e com um quadro bem menor, e aí você consegue cortar custo e aumentar os lucros, tá? Então, para quem não sabe, pessoal, a BR Distribuidora é uma empresa que está na carteira da Verde, né, do Luiz Stuhlberger, e, e ele, eu não sei qual que é a visão dele, mas acredito que ele deve estar de olho nessa questão da redução de custos, né? Da geração de valor para o acionista através da redução de custos. Uma empresa dessa, né, que é uma estatal, com certeza deve ter muita coisa a ser melhorada, muito corte de custo para ser feito, né? E você botando uma gestão aí, né, que consegue fazer um bom trabalho, certamente vai colher os frutos depois, né?
Vamos continuar. Como é que está a questão da parte da como se fosse o organograma da empresa, né? Questão da governança corporativa. Aí fala o quanto que pagou de juros sobre capital próprio. Inclusive, foi um ano muito bom de pagamento de dividendos, né, para a BR Distribuidora. Pagaram bastante dividendos. Aqui, para vocês verem que a distribuição, né, dos derivados de petróleo, ele vai muito em linha com o PIB, né? Então, quando tem uma queda no PIB do país, né, como foi 2015, 2016, foram anos ruins, você teve uma diminuição no consumo, né, de derivados impactando, então, a BR. E aí depois teve uma melhoria na economia e teve um crescimento, né? Não tem muito mistério, pessoal, esse tipo de negócio aqui não é um negócio tão complexo, é um negócio bem tranquilo de entender, né? E aqui está a participação dos produtos do mercado, gasolina, né, 30% de tudo que é transportado, 30%, quase 30% é gasolina, né? A maior participação vem do óleo diesel, né? 43%, 44% praticamente. Aí aqui está a explicação do EBITDA, né? Porque se você for olhar pelo EBITDA contábil, o EBITDA teve uma diminuição, né? Foi 1,8 em relação a 2,8, né, em 2018. Porém, se você faz os ajustes, né? Por exemplo, o que que teve aqui de não recorrente? Teve o plano de incentivo ao deslocamento voluntário, que eu expliquei já para vocês, né? A redução do quadro de funcionários teve um gasto de 500 milhões, né? Mais amortização e bonificação antecipada de concedidas a clientes, que foi de 500 milhões, desculpa. O PIDV, que foi 311 milhões, só nessa brincadeira que já foi mais de 800 milhões, né? Que você, tá vendo? O que que ele fez? Ele pega o 1 bilhão 881 e vai colocando na conta de volta. Isso aqui, né? Os não recorrentes. Ele soma 109, mais 513, mais 311, blá blá blá. E no final das contas, ele chega a 3 bilhões e 105. O que que significa isso? Ó, ele fala para você, ó, se não tivesse esse monte de coisas atípicas aqui que aconteceram durante o ano de 2019, o EBITDA da companhia seria de 3 bilhões e 100, né? 3 bilhões e 100 milhões. Então, se você for olhar pela capacidade de EBITDA, né, para mim é um múltiplo relativamente alto, né? Então, a empresa aí tá valendo 22 bilhões de reais, né? Sendo que ela gera 3, é aproximadamente 7 vezes o EBITDA, né? Tem companhias aí que são muito mais interessantes do que a BR Distribuidora, né? E que são negociadas a múltiplos melhores em termos de EBITDA, também em outros quesitos também, né? Mas, repetindo, né, esse tipo de empresa às vezes pode ter uma geração de caixa, né, forte, muito mais forte do que o lucro líquido está ali representado, né? Principalmente essas companhias de margem apertada, igual a BR Distribuidora. O que não me agrada na BR Distribuidora é a fatia de mercado ser grande, ela pertencer ao governo, que é uma coisa muito instável, né? Agora nós estamos numa boa gestão, depois pode vir a gestão ruim de novo, né? E começar a aumentar os custos outra vez, né? Então, quando você fala, por exemplo, de Magazine Luiza também é uma empresa que está num setor que tem as margens bastante apertadas, né? Apesar de que o retorno sobre capital investido é interessante e é maior do que da BR Distribuidora, né? Então, quando você olha para o lucro da Magalu, é uma coisa, quando você olha para a geração de caixa dela, é uma coisa mais robusta, tá? Então, o que mata, às vezes, o resultado, né, dessas companhias aqui de distribuição
A Magalu nada mais é do que uma companhia de distribuição, se você for parar para pensar, é que ela tem um produto que ela compra a um X preço, né? E ela distribui a um X mais Y% a mais ali, que é o markup dela, né? Para você conseguir fazer com que seu negócio tenha lucratividade, né? Então essa margem bruta, ela já é uma margem bem pequenininha. E aí depois quando você vem com outros custos administrativos, né, e des- despesas com vendas e tudo mais, aí você acaba ficando com um lucro muito pequeno, né, perto do montante gigantesco de receita, né, que essas companhias têm. Aí aqui explica, né, que teve uma despesa operacional, aumentou muito, 32%, mas ele explica aqui por quê, né, que teve isso foi em função de um termo de acordo extrajudicial no estado de Mato Grosso, né, então foi esse aumento aí de 32%, boa parte dele foi devido a esse termo de acordo extrajudicial no valor de 1.280 bilhão, né. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente ver. Aí aqui tem uma informação importante aqui que fala que teve entradas de recursos da Eletrobras de 2,7 bilhões em 2019 e a saída de 423 milhões para pagamento da dívida com a Petro. Ou seja, teve uma entrada não recorrente de caixa aqui, né, de aproximadamente 2,2 bilhões de reais, o que teoricamente faria com que o fluxo de caixa livre da empresa nesse ano específico fosse, né, ajudaria para que fosse maior do que o normal, tá? Então, sempre você tem que ficar de olho nessas coisas não recorrentes, né, para você conseguir fazer um valuation adequado, tá? Aí aqui fala que a dívida líquida, né, que terminou o ano com a dívida líquida de 4.400 e montante 87,3% acima do ano anterior, em função principalmente da redução de caixa e aplicações, montante de 885 milhões. Mas a dívida da BR Distribuidora não é uma dívida tão grande, né? A relação dívida líquida EBITDA ela não é tão alta. Aí aqui fala do CAPEX, né, que foi 718 milhões em CAPEX, né? Que é as despesas de capital, né? Então você pega o fluxo de caixa operacional menos o capex, você acha o fluxo de caixa livre. Eu pelo site fundamentei aqui, abri o site fundamentei para ver alguns dados de fluxo de caixa. Como eu já peguei alguns dados meio estranhos nesse site aqui, né? Eu não costumo confiar muito nesse fluxo de caixa livre aqui, né? Então, o que esse site faz? Ele pega esse fluxo de caixa operacional, por exemplo, aqui, diminui o CAPEX, né? Então, se ele pega 2.634 aqui, que foi em 2016, menos o 402 em CAPEX, eu tenho 2.200 de fluxo de caixa livre, né? E assim ele vai fazendo ano a ano. Então, se você considerar aí, nos últimos 4 anos, né, que basicamente o fluxo de caixa livre da BR Distribuidora ficou variando em torno de 2,5, mais ou menos 2,5 bilhões, você pode considerar aí, né, de fluxo de caixa livre. Então, o ideal seria se apurar um pouco mais isso aí, mas enfim, não é a lógica desse vídeo aqui ficar. Senão eu vou fazer um vídeo de valuation aqui de horas e horas, ficar fazendo no detalhe cada coisa, então só estou pegando as informações por alto, né? As informações que a internet nos proporciona aí. Vamos ver se tem mais alguma informação importante no balanço, né? Não, acho que é isso. Acabou, aí depois já vem
a parte que mostra ativos, passivos e receita, etc, né? A parte mais importante que eu queria falar com você já está ali. E aí, então, que eu fiz? Eu peguei a fórmula do Terminal Value, que é o que eu estou utilizando para a maioria dos valuations aí recentemente, só para a gente ter uma ideia, né? A grosso modo, o que seria o valor justo da BR distribuidora, tá? A BR distribuidora está num setor que o beta é bem baixo, tá? Isso faz com que o custo de capital próprio dela seja baixo também, né? Então, eu fiz o cálculo aqui do custo médio ponderado de capital, WACC, deu 9,27, mas sinceramente, eu jamais entraria como acionista da BR Distribuidora exigindo, porque o custo médio ponderado de capital nada mais é do que você requerer uma taxa mínima de atratividade para estar investindo na BR Distribuidora de 9,27, né? Sendo que, pô, o título do governo IPCA, por exemplo, né, me dá 4 e pouco por cento mais IPCA, né, me dá, sei lá, 8%, 8 alguma coisa, eu vou exigir somente 9% para poder investir na BR Distribuidora, não faz muito sentido. Então, pelos riscos, né, que essa empresa apresenta por ser estatal e tudo mais, e por ser uma empresa de margem pequena, eu colocaria tranquilamente um WACC de 15 aqui, né? É uma coisa pessoal minha, não o que a fórmula, né, CAPM, pela fórmula CAPM seria apenas 9,27, fazendo a risca ali o que o Damodaran ensina, né? Mas eu ia colocar aqui uma taxa de requerimento pessoal minha de 15%, tá? E aí, então, crescimento 5%, né, mais ou menos aí em torno do crescimento da inflação, né? E fluxo de caixa livre eu coloquei 2,5 bilhões, o que daria um valuation aí de 26 bilhões, né, de reais, sendo que hoje ela está sendo negociada a 22 bi e meio, daria uma margem de segurança muito pequenininha, né? Então a taxa interna de retorno é 16,82. Então você pode olhar também sobre esse ponto de vista. Você ficaria satisfeito de receber um retorno, né, de 16,82 através, né, dos fluxos de caixa que essa empresa proporciona, né? Então aí cabe você julgar se tá bom para você ou não. Então eu sempre que tenho esse embate entre o que eu vou usar aqui no WACC, por exemplo, né? Eu olho para a taxa interna de retorno e vejo se é interessante. Então, assim, pô, para mim, na minha opinião, né, se tratando de uma empresa que tem margem baixa, né, controle governamental e tudo mais, eu jamais aceitaria um TIR, né, menor do que, sei lá, 20% talvez, né? Então, na minha opinião, não é muito interessante. Então, quando eu coloco aqui 15% de WACC, né, eu chego no valuation de 26 bi, né, o que daria praticamente o que a BR Distribuidora está valendo hoje. E se eu jogo para 9,27, que é o que a, o que a teoria nos manda fazer, né, isso já estou considerando o risco país maior, tá, pessoal? O risco país disparou, né, nos últimos 2 meses aí por causa do coronavírus. Eu já estou considerando esse novo risco país alto nesse modelo aqui, tá? Então esse 9,27 já está considerando isso, tá bom? E aí então eu chegaria no valuation de 61 bilhões, né, se eu caso eu aceitasse, né, eu utilizar essa taxa mínima de atratividade como se fosse, né, obtido pela fórmula CAPM, né, que é o Capital Asset Pricing Model.
Porque na verdade você tem uma mistura, né? Você tem uma mistura no WACC você tem uma mistura das duas coisas, né? Do que você acha no CAPM, que é o custo de capital próprio, mais o custo da dívida. O custo da dívida da, da BR Distribuidora é aproximadamente 6%. Então, como o custo de capital próprio geralmente ele é maior, né? Ele pesa mais, joga mais para cima o WACC, né? Então, por isso que no final das contas aí vocês têm aí uma média ponderada aí desse custo de capital total de 9,27. Então, por essa lógica, o valuation da BR Distribuidora estaria interessante com a margem de segurança boa, né? Estaria aí um valor, a BR Distribuidora estaria valendo um terço do que ela realmente poderia valer aqui, de acordo com esse valuation bem basicão que eu estou fazendo. É mais como eu falei, né? Para investir numa empresa com taxa interna de retorno dessa de cerca de 17%, né, para correr o risco que se corre investindo na BR, eu não vejo muito sentido. Né? Ainda mais quando você tem excelentes oportunidades na bolsa nesse momento, né, nesse momento de baixa. Tá? Então, assim, a meu todo respeito ao Luiz, né, da Verde, mas na minha opinião, nos meus critérios, a BR Distribuidora não passaria. Tá bom? Valeu aí, um abraço, galera. Espero que tenham gostado do vídeo.